Oi pessoas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e hoje nós vamos falar um pouquinho de cérebro, a respeito de um mito do cérebro. O fato desse mito ter existido até uns 10 anos atrás, eu confesso para vocês que isso me prejudicou muito. Quando eu descobri, através dos estudos e das pesquisas, que na verdade não é nada disso, parece que foi uma libertação. E eu espero que seja uma libertação para você também, tá ok? Esse mito, ele diz respeito ao envelhecimento cerebral. Sempre a gente achava que o cérebro ele vai envelhecendo. E aí tem até algumas piadas, algumas brincadeiras, as pessoas vão fazendo aí seus 40 anos de idade, 35 e já começam, eu já comecei com problema de memória, já tô ficando velho. Mas vocês sabiam que não é bem assim? Na verdade, pasmem vocês, escuta aí, até os 70 anos de idade, 80% das pessoas não possuem prejuízos cerebrais. Tá? Agora, o fato de acreditar que a sua memória tá ruim, que nada mais funciona, ajuda muito ao cérebro não trabalhar da forma eficaz que ele poderia trabalhar. Compreende? Na verdade, o nosso cérebro, quanto mais você exercita, mais ele vai te oferecer condições de memória, de raciocínio. É uma questão de exercitar. Para você ter uma ideia, vamos fazer o seguinte. Pense você aí em um garoto de 20 anos, ok? Mas assim, que não é ligado em exercício físico, passa o dia dentro de casa, num apartamento, sem tomar sol, sentadão numa cadeira, e aí fica com barrigão, mole, ocioso. Pensa nessa pessoa. E pensa numa pessoa de 70 anos que malha todo dia, todo sarado, com o músculo tudo no lugar. O corpo dessa pessoa de 70 anos, ele é muito mais eficiente na hora de uma corrida, na hora de uma ação, que desse garoto de 20 anos que passa o dia deitado no sofá assistindo televisão. O cérebro é a mesma coisa, é uma questão de exercitar. Mas é fácil exercitar o cérebro? A princípio não, mas conforme a gente vai, igual na academia, você vai na academia os primeiros dias, é muito difícil, mas depois tudo começa a ficar mais fácil. Como que a gente exercita o cérebro? A gente exercita lendo, estudando, com novos desafios, pensando, mas a gente tira muito tempo, às vezes, para ficar pensando sobre a vida do vizinho. Mas isso não ajuda o cérebro a crescer. Tá? O cérebro cresce quando a gente raciocina coisas realmente interessantes, que fazem sentido, uma questão filosófica, uma questão matemática. Então, nós precisamos levar o nosso cérebro para a academia, e aí é necessário uma alimentação legal, porque dependendo da alimentação, nós também podemos ganhar alguns prejuízos cerebrais. Muito açúcar, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar da alimentação, precisamos de cuidar dos nossos raciocínios, das nossas leituras, e aí sim exercitar esse cérebro e evitar esse envelhecimento. O nosso cérebro não está fadado a um envelhecimento precoce. Mas a minha memória está muito ruim, eu chego em casa e em um segundo eu já não sei onde está a chave do carro. Não, amor, isso não é envelhecimento cerebral. Isso chama-se preguiça. Preguiça de ter foco e atenção. Compreendeu? Então veja, como é que você vai lembrar onde você deixou a chave do carro se você não prestou atenção onde você deixou? Se você não aprendeu onde você deixou? Você abriu a porta de casa e de uma forma automática, de forma preguiçosa, você simplesmente pegou a chave e jogou num canto. E aí depois você quer que o cérebro lembre como? Se praticamente não houve registro de absolutamente nada. O nosso maior problema de memória, na verdade, chama-se problema de atenção. Então, se eu prestar atenção onde que eu estou deixando a chave, quando eu precisar, o meu cérebro vai me ajudar a saber que está lá. O problema é que nós vamos entrando num certo automático, vamos ficando meio preguiçosos para raciocinar, e o nosso cérebro, ele já tem esse recurso de forma meio que natural para facilitar a vida. Então, quando você sai de casa e você vai dirigir, você não precisa ficar pensando assim, eu vou engatar a primeira, depois a segunda e depois a terceira. Não, você simplesmente sai e tudo faz sozinho, ok? Por quê? Porque existem alguns recursos cerebrais. Ele joga isso num espaço chamado núcleo basal e ali as coisas se tornam automáticas. Para quê?
para facilitar a sua vida, para tornar as coisas mais fáceis, para você produzir outras coisas, poder produzir outras coisas. Mas onde eu deixei a chave, eu preciso prestar atenção. Então nós temos que elencar aquilo que é importante prestar atenção para que a gente tenha memória depois, certo? Então eu vou falar uma coisa aqui para vocês que um autor diz e é o seguinte: ai, fulano já está com Alzheimer, ele nunca sabe onde está o óculos. Não, nunca sabe onde está o óculos por preguiça, porque não prestou atenção onde colocou. Quando você não sabe onde colocou os óculos, isso é um problema de atenção, não é um problema de memória, é um problema de atenção. Agora, quando você não sabe para que o óculos funciona, aí já é Alzheimer. Compreendeu a diferença entre uma coisa e outra? Então a novidade de hoje é que o seu cérebro ele não envelhece facilmente. Existem aí uma série de coisas chamada plasticidade neural, ok? A criação de novos engramas, muitas possibilidades. E mesmo a questão da inteligência, ela vem sendo questionada cada vez mais conforme nós vamos estudando o cérebro. Antes ainda tinha aquela ideia assim, fulano é inteligente, por isso é que ele passa nas provas tirando 10. Não, não é nada disso. Ele tem uma afetividade, uma paixão em relação ao conhecimento de matemática, e aí ele presta mais atenção, com isso ele aprende mais e com isso ele tira melhores notas, compreende? Então a aprendizagem, ela tem que, a gente até pode gravar um vídeo uma hora sobre isso, né? Mas a aprendizagem, ela tem a ver com essa afetividade, com esse desejo, com essa paixão sobre aquilo que você precisa aprender, ou até sobre a importância daquela aprendizagem para nós. Então a aprendizagem tem a ver com foco, tem a ver com paixão por conhecimento, não necessariamente com nível de inteligência, ok? Então, na verdade, independente aí da idade, se você está com 30, 40 anos, não importa, você precisa concentrar, precisa estudar, precisa exercitar esse cérebro, e aí nós vamos ter um lucro assim enorme sobre isso. Vamos lembrar? Até os 70 anos não é para ter prejuízos significativos cerebrais. Então vamos parar de desculpa e vamos botar esse cérebro para funcionar, tá ok? Ó, beijo no coração. Se você gostou, dá um joinha aí para nós, tá bom? E até a próxima.